Pois é, meus amigos, a última notícia que nos chega de Israel em relação ao Irã é que os ayatolás resolveram agora ter um controle absoluto sobre a população através da internet. A notícia postada agora há pouco pelo Jerusalém Post diz que o Conselho Supremo do Ciberespaço do Irã adotou recentemente um documento que permite a identificação de usuários da internet, segundo a Rádio Farda. O documento, intitulado Sistema de Identidade Autêntico no Ciberespaço, visa desenvolver e promover negócios digitais a partir de interações gratuitas, saudáveis, dinâmicas, responsáveis e benéficas com respeito aos direitos individuais e coletivos nas relações sociais, econômicas e políticas entre todos os tipos de entidades no ciberespaço, afirmou o Conselho durante a reunião. É o velho receituário marxista ou esquerdista de um modo geral. Diga que está fazendo tudo isso visando mais liberdade, etc. e tal. O Conselho declarou em reuniões anteriores que é necessário um sistema de identidade válido no ciberespaço para qualquer tipo de interação técnica, econômica, monetária e financeira, cultural, social, política e administrativa entre indivíduos, grupos, serviços e conteúdos locais. Como este documento será implantado não está claro. Também não se sabe se o plano será implementado apenas na rede nacional de informações ou em todos os provedores de serviços da internet. O ministro das Comunicações, Mohamed Vaezi, afirmou que identificar os usuários da internet é uma prioridade atual e que no futuro não haverá usuários anônimos da internet no Irã, segundo a Rádio Farda. Eu às vezes vejo comentários aqui no canal de gente muito entusiasta ou muito entusiasmada com o regime dos ayatolás e gente que normalmente vem aqui para atacar os Estados Unidos, Bolsonaro e assim por diante. Bem, isso no Brasil é permitido. No Irã, um país que muita gente gosta, se alguém vai para a internet e é identificado e vai lá para criticar o regime, é simplesmente preso. E alguns são levados até mesmo à forca, por conspiração terrível contra o regime, contra a paz, contra a liberdade e toda essa história. Nós conhecemos muito bem, porque aqui na América do Sul nós temos aí os ditadores cucarates com esse mesmo discurso. As maravilhas do Irã. Só que morar lá, os defensores do Irã não vão, assim como os defensores de Cuba, por exemplo, que tem muitos aqui, muitos famosos inclusive, não gostam de Havana, preferem morar em Paris. Mas o discurso Cuba é uma maravilha, um paraíso na Terra. Bem, esse sistema, a matéria continua dizendo, ele estava, até pouco tempo atrás, já tinha 80% pronto, já estava pronto 80%, ou seja, já havia um controle de 80% sobre a comunicação na rede. Como o sistema ainda exige uma espécie de identificação, uma espécie de identidade, e essa ainda não foi feita, esses 20% restantes vão se ocupar exatamente disso, de como criar uma identidade que seja capaz de identificar no ato o internauta, quem está se comunicando num chat, por exemplo. 80% diz respeito a operações bancárias, de serviço, enfim, de governos municipais e tal, estaduais, por aí. Mas ainda a coisa não chegou lá naquele sujeito que liga o seu computador para ver o canal do professor Belay, lá que passa no Irã, e fazer o seu comentário. Ainda não chegou nisso, mas é só uma questão de tempo. Foi um pouco atrasado, ficou um pouco danificado, porque os Estados Unidos, como trouxe numa matéria nesta semana que está terminando, ou melhor,
na semana que terminou, ontem, né, sábado, uma matéria dizendo que os hackers americanos conseguiram quebrar por abaixo o sistema cibernético do Irã. Isso atrasou um pouco, mas a ideia é que o serviço esteja completamente pronto ainda esse ano. A matéria termina dizendo que o Projeto Nacional da Internet pode abrir caminho para mais isolamento, vigilância e retenção das informações, afirmou um relatório do artigo 19 do Grupo Britânico de Campanhas de Direitos Humanos, segundo a BBC. Isso corre o risco de isolar severamente o povo iraniano do resto do mundo online, limitando o acesso à informação e restringindo as tentativas de ação coletiva e protesto público. Bem, isso é o controle absoluto da população. Isso é quase que a divinização do Estado. Para o Estado tudo se torna transparente. Os ayatollahs, nesse caso, seriam o equivalente, em termos teológicos falando, a Deus que tudo sabe, tudo vê e tudo pode, com a diferença de que os deuses lá do Irã, os ayatollahs, não permitem o livre arbítrio. Deus está nos vendo o tempo todo, mas permite que façamos o bem e o mal sem interferir. Lá no Irã, a única permissão é ser fiel ao partido. E quando eles de fato conseguirem esse poder divino, bem, aí, meu irmão, minha irmã, não será mais permitido nenhum tipo de protesto, nenhum tipo de insatisfação, a demonstração de insatisfação e coisas do gênero. O povo será totalmente escravo do sistema. E todo mundo marcado, evidentemente. Maravilhas do Irã, como disse. Maravilhas também é o que o menino lá da França, o Emmanuel Macron, o lacaio do globalismo francês, o rapazola Macron, está fazendo de tudo para que Netanyahu e o presidente Donald Trump se encontrem, conversem, batam aquela caixa, aquele papo amigável com o presidente do Irã. O rapaz, ele não regula bem, ele realmente não tem simancol, falta um parafuso, ou tem parafuso demais, não sabemos. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ligou para ele na sexta-feira e deu uma dura. Olha aqui, rapaz, pare com esse negócio de querer fazer com que nos encontremos para achar um acordo, porque não é hora para isso. O Tesouro americano disse a mesma coisa, embora não diretamente ao rapazola Macron. O Departamento do Tesouro, a matéria que saiu também no Jerusalém Post, disse que o Departamento do Tesouro colocou na lista negra um navio-tanque iraniano que, segundo ele, estava indo para a Síria. O trabalho do departamento é continuar garantindo que o lado iraniano cumpra totalmente os seus compromissos nucleares. Hoje, isso no sábado, o departamento agiu contra o Adrian Darya 1 e designou o navio petroleiro e designou seu capitão, Kumar Akhilesh, por atuar em nome da Guarda Revolucionária Islâmica, Corps Quds Force, uma rede global de navegação terrorista global designada sob ordem executiva número 13.224, disse o Tesouro. O regime iraniano continua a fomentar conflitos regionais, desenvolver e proliferar mísseis balísticos, manter reféns cidadãos estrangeiros, brutalizar seu próprio povo e patrocinar o terrorismo em uma escala sem precedentes, acrescentou. Também está expandindo suas atividades relacionadas ao enriquecimento de urânio.
Os Estados Unidos continuarão a aumentar a pressão sobre o regime iraniano até que ele mude o seu comportamento, afirmou o Tesouro. Zarif tuitou em resposta. O Zarif é o ministro das Relações Exteriores do Irã. Os Estados Unidos nos negaram meios de defesa, pois construímos nossos mísseis. Os Estados Unidos nos negaram combustível nuclear. Nós estamos fazendo isso. Agora, os Estados Unidos se envolvem em pirataria, ameaças para impedir o Irã de vender petróleo a clientes tradicionais. Pare de incomodar, senhor secretário Mike Pompeo. Venderemos petróleo para todos e quaisquer compradores. Esse foi o desafio lançado pela Democrática República do Islã. Bem, por enquanto é isso, meus amigos. O Macronzinho levou outro puxão de orelha, dessa vez de Netanyahu. Mas temos que considerar que quem realmente está sofrendo nessa situação toda é o povo iraniano. O povo simples, honesto e trabalhador que, via de regra, é sempre a vítima, como é o caso da Venezuela, o povo venezuelano, da classe média para baixo, está aí sem perspectiva, sem comida, sem bens de consumo. O salário mínimo do Irã é um pouco mais de da Venezuela, um pouco mais de $2. Agora estão obrigados, inclusive, a buscar lenha nos bosques para fazer comida, porque não tem gás. Imagine o senhor, a senhora que acorda cedo, às 5 da manhã, para trabalhar, para ficar 2, 3 horas, muitas vezes, dentro de ônibus, trem, metrô, ter que acordar um pouco mais cedo para buscar lenha, para poder fazer aquele café antes do trabalho. Essa é a situação da Venezuela. Os ditadores, os malditos ditadores, investem tudo e mais um pouco numa casta de militares que os protejam e em armas. E o povo que se dane. E ainda tem gente com a cara de pau de dizer que o problema do mundo são os Estados Unidos. Um bom domingo a todos e até depois, se Deus quiser.